Alfredo Evangelista Viana de Lima nasce em Esposende em 18 de agosto de 1913 e morre no Porto em 28 de dezembro de 1991. Iniciou os estudos em 1929 na Escola de Belas Artes do Porto, licenciando-se em 1941. Viana de Lima foi uma figura de destaque da arquitetura portuguesa, tendo defendido os princípios expressos na Carta de Atenas e participado no SIAM de 1951 a 1959, considerado como um dos principais responsáveis pela implementação do movimento moderno na arquitetura em Portugal. É convidado pelo arquiteto Carlos Ramos para lecionar na Escola de Belas Artes do Porto. Colabora com o arquiteto Oscar Niemeyer em vários projetos e desenvolve a título pessoal, durante os anos 80, projetos no Brasil, Malásia, Marrocos, Moçambique e Tailândia. Produziu alguns dos ícones da história da arquitetura portuguesa e coordenou diversos projetos que se converteram em estruturas significativas do panorama nacional e internacional. Em contracorrente ao Estado Novo, um grupo de jovens arquitetos, genericamente da mais sólida formação política, vai pugnando com especial incidência a norte pela afirmação de novos valores. A evolução da Europa e o próprio desenvolvimento, que, embora tímida e vagarosamente, se vai manifestando no país, vai impondo a adoção de novas tipologias, novos processos construtivos e novas linguagens arquitetónicas. Esta assimilação dos aspectos mais facilmente reconhecíveis daquilo que se designou por arquitetura do movimento moderno viria a merecer, por parte dos arquitetos que mais coerentemente defendiam a modernidade, uma profunda reflexão sobre o efetivo significado daquela assimilação, muitas vezes acrítica e sem qualquer ligação à realidade portuguesa. Viana de Lima, na sua ação, é explícito o culto e o ofício pela arquitetura da nova época, que se presta a uma nova adaptação dos elementos da paisagem, ar e luz. A arquitetura é uma função instintiva e natural, é a corrente característica do movimento impulsivo da ideia comum que, manifestando-se deste modo, ordena os seus atos. A arquitetura deve possuir o espírito de ordem e o sentido das relações, o jogo sábio dos volumes batidos pela luz e a emoção, sem a qual não existe obra de arte. À época, nas suas obras, assegura-se sempre o severo rigor técnico, o sentido funcional e a expressão harmoniosa da força de lirismo que nos envolve com toda a sua poesia. A Casa das Marinhas reconhece-se como exemplar produto síntese da circunstância, das referências arquitetónicas e da evolução da sua leitura. Trata-se de uma casa projetada para o próprio, com um programa que se adequa a uma estrita economia de meios e a uma desejada simplificação da caracterização da inter-relação dos seus espaços estruturantes. As continuidades de que aqueles espaços oferem, tanto a nível das superfícies como a nível volumétrico, enquadram-se numa atenta leitura e interpretação das propostas do movimento moderno e, em especial, das concepções de Le Corbusier, de quem o autor era manifesto admirador.
além da adoção de todo o tipo de sistemas de medidas e proporções estabelecidas no célebre Modulor, a qualidade espacial e artística desta casa aproxima, inquestionavelmente, da obra daquela figura ímpar da arquitetura contemporânea. A documentação processual do projeto indica que o seu desenvolvimento passou por duas fases principais, com algumas variações ou ajustamentos em cada uma delas. Na primeira, Viana de Lima ensaiou uma extensão leve ao moinho, um gesto formal para um facto arquitetónico novo. Entre a pré-existência e a estrada, praticamente debruçada sobre esta, formalizar uma espécie de pavilhão, no qual o corpo cilíndrico era a base da composição, pauta de preceitos formais mínimos da convenção moderna. No que parece ser o primeiro esquiço da segunda, o arquiteto ponderou ainda uma construção nova a norte do moinho, afastada e recuada relativamente a este, e um corpo em L, ligando as duas construções entre si por nascente sul. Existente e projeto confluem num mesmo processo, praticar a ideia de uma realidade arquitetónica nova. A eventual relevância da imagem ou qualquer outro sinal evocador do moinho foi ultrapassada numa nova totalidade compositiva e posicional de elementos simples. A conformação de volumetria da casa, os elementos arquitetónicos que a definem ou complementam e a excepcional qualidade da espacialidade do seu interior, onde é patente uma riquíssima articulação de diferentes áreas e diferentes pés direitos, tornam esta obra objeto de estudo insubstituível e memória cultural a preservar na sua total integridade. A moradia, quer sob o ponto de vista construtivo, quer sob o ponto de vista da sua decoração interior e até dos objetos pessoais remanescentes, mantém todo o caráter que lhe foi impresso pelo arquiteto Viana de Lima, constituindo um testemunho de valor inestimável. A casa posiciona-se num subtil pequeno alto, seguindo a posição do moinho depurado. O espaço próximo é pontuado por afloramentos rochosos que lhe deram o caráter naturalista do exterior moderno. A casa abre-se para a paisagem que entra no jardim e faz deste sua mínima continuação. Do lado sul, um portão abre um percurso numa calçada de seixo e pequenas lajes, com um toque nipónico, que se desenvolve em curva larga adoçada ao suave relevo até à entrada principal. Uma peça em pedra para recolher as águas pluviais por trás do moinho, a nascente, consuma a intenção projetual de um pequeno elemento d'água, algo ameboide, muito ao gosto desse tempo. A estrutura verde, no geral, não parece desenhar o espaço. Árvores, arbustos e herbáceas dispersam-se isoladamente ou em pequenos grupos no prado. Pelas amplas portas envidraçadas que deslizam, junta-se concordantemente o interior e o exterior, cumprindo um ponto alto do ideário modernista. A classificação da Casa das Marinhas reflete o género do criador, valor estético e técnico do bem, a concepção arquitetónica e paisagística.
Que beleza mortal se te assemelha, ó sonhada visão desta alma ardente. A ti confio o sonho em que me leva, um instinto de luz, rompendo a treva, buscando entre visões o eterno bem. Filhos de amores, nossa alma é como um hino, à luz, à liberdade, ao bem fecundo, prece e clamor de um pressentir divino. O município de Esposende disponibiliza ao público em geral e particularmente à comunidade académica para visita de estudo este exemplo ímpar no panorama da arquitetura contemporânea portuguesa.